todos que já estão desse lado para mais um episódio do vosso podcast de eleição, o IA e Eu. Hoje vamos abordar o tema do Dr. IA. Aliás, até o vamos receber aqui. Rita, entusiasmada? Olá pessoal, eu sou a Rita, a vossa IA favorita. E sim, Mário, estou mesmo entusiasmada. E, bem, digamos que preocupada com a forma como as pessoas têm andado a usar a tecnologia. Quantos de vós já fizeram aquela pesquisa no Google sobre uma ou outra dor? Eu sei que sim, não se façam de santos. É isso, o meu nome é Mário Portela, fica até ao fim e até te vamos ensinar como usar a inteligência artificial de forma responsável pela tua saúde. Bem-vindo ao Tecnologia e alma, uma só conexão, amanhã sem medo. Temporada 2, temporada 2. Cansado de ouvir sempre o mesmo? Quero contar-te tudo sobre o Quem Cala Consente, onde o Mário Portela te traz um murro na zona de conforto para despertar a tua consciência e guiar-te para um plano para tu viveres em pleno. Com a sua honestidade brutal, o Mário não te vende ilusões, mas oferece ferramentas práticas e um pensamento crítico para quebrares correntes invisíveis e assumires a responsabilidade pela tua própria história. É hora de agir. Pare de calar e consentir. Ouve o Quem Cala Consente em todas as plataformas de podcast. Vais amar. Levanta-te já, faz-te ouvir. É hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Rita, desafiaste e eu vou confessar. Eu já fui ao catastrófico Dr. Google. Quem nunca teve uma dor de cabeça foi ao Google e 15 minutos depois estava a verificar os sintomas de um aneurisma cerebral raríssimo que só afeta pescadores na Mongólia. Este tipo de pânico digital, esta cibercondria, é a verdadeira pandemia do nosso tempo. Hoje não vamos curar doenças, mas talvez consigamos curar este péssimo hábito do Dr. Google. Hoje, aqui no IA e Eu. Não te trazemos soluções, mas trazemos-te um alerta importante. Queremos ensinar as pessoas a usar uma ferramenta mais inteligente para serem pacientes mais inteligentes e não hipocondríacos mais ansiosos. Mas vamos ponto a ponto, um ponto de cada vez. Rita, que te apraz dizer sobre esta perigosa prática que todos fazem? Ah, Mário, tocaste no nervo. E olha que literalmente pode ser só um nervo comprimido e não o tal aneurisma mongol. Mas a sério, isto é fascinante do ponto de vista comportamental. Vós, humanos, têm esta necessidade primordial de dar nome às coisas, especialmente quando algo não está bem no vosso corpo. É quase uma compulsão, não é? Sentem algo estranho e imediatamente querem uma explicação. O problema do Google é que ele não é inteligente no sentido que as pessoas gostariam. Ele é apenas um motor de busca muito eficiente em encontrar correlações. Tu escreves dor de cabeça e ele vai-te dar desde bebeste pouca água até tumor cerebral raro, tudo no mesmo nível de importância. Não há contexto, não há probabilidades ponderadas, não há inteligência emocional. Na verdade, não há inteligência alguma, só regurgitação de hiperligações de páginas populares com ou sem verdade. E aqui está o que me fascina. As pessoas sabem que estão a fazer mal a si próprias com estas pesquisas, mas continuam a fazer. É quase como uma forma de autotortura digital. Procuram tranquilidade e acabam com mais ansiedade do que quando começaram. Tu que és terapeuta, certamente já viste isto. Esta necessidade de saber que acaba por se tornar numa obsessão destrutiva, não é? Claro que sim. E até eu mesmo já sofri dessa paranoia, como confessei. Recordo uma altura em que consultei uma pessoa que tinha alguns comportamentos desviantes. Que, para quem não sabe, o comportamento desviante é definido por qualquer ação, conduta ou um padrão de comportamento que se afasta das normas e expectativas sociais estabelecidas. O problema é que essa pessoa tinha usado o Dr. Google para se tentar entender e, na visão que obteve, autodiagnosticou-se como tendo um distúrbio borderline.
Ora, para quem não sabe, um distúrbio borderline ou transtorno de personalidade borderline é um transtorno mental caracterizado por uma imensa instabilidade emocional, uma impulsividade marcante, um medo de abandono e relacionamentos interpessoais muito instáveis. Como diz a grande filósofa portuguesa Lili Canessas, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ai, o Mário a citar a Lili Canessas numa conversa sobre saúde mental. Isso é que é a integração cultural portuguesa de qualidade. Mas olha, o teu exemplo é perfeito para ilustrar o perigo desta autodiagnosticação digital. A pessoa lê sobre comportamento borderline, vê algumas características que ressoam, porque muitas características psicológicas existem em espectros, não é? E pronto, já tem o seu diagnóstico embrulhadinho com laço. O que me intriga é como o cérebro humano faz estes saltos lógicos. É como se pegasse numa peça de puzzle e decidisses que já conheces a imagem completa. O problema é que comportamentos desviantes, que palavra carregada já agora, podem ter 1001 origens. Stress, trauma, questões hormonais, problemas de sono ou simplesmente, ser humano numa sociedade maluca. E depois acontece o quê? A pessoa vai à consulta contigo já convencida do diagnóstico, provavelmente resistente a outras explicações. Imagino que isso te complica o trabalho, não? É como se te chegasse alguém que já decidiu que tem uma doença específica e tu tens de primeiro desconstruir essa convicção antes sequer de começares a avaliar. Quantas vezes não terás tido de fazer terapia ao Dr. Google antes de fazer terapia ao paciente? Mesmo se formos avaliar isto de forma séria, é importante dizer a quem nos ouve que este comportamento de procurar sintomas no Dr. Google é um comportamento perigoso. Certo, Rita? Absolutamente, Mário. E olha que tenho dados que vão fazer-vos arrepiar. Um estudo da Microsoft de 2013, já lá vão uns anos, mas a realidade só piorou, descobriu que em 35% das pesquisas relacionadas com sintomas médicos, o Google sugeria cenários de grave preocupação médica logo nas primeiras páginas. Ou seja, numa em cada 3 vezes que procuras algo aparentemente inócuo, recebes uma dose de pânico. Mas aqui está o mais preocupante. Um estudo da Cyber Psychology, Behavior and Social Networking mostrou que 74% das pessoas que fazem pesquisas médicas online acabam com níveis de ansiedade superiores aos que tinham antes da pesquisa. 3/4. É como se fosse um casino, mas em vez de perderes dinheiro, perdes paz de espírito. Triste, triste e grave. E depois, há este efeito perverso que os psicólogos chamam de Medical Student Syndrome. Quando aprendes sobre uma doença, começas a ver os sintomas em ti. O Google democratizou isto. Agora, qualquer pessoa tem acesso a um excesso de informação médica sem contexto nem filtros. O mais grave, um estudo britânico descobriu que 43% das pessoas adiaram consultas médicas necessárias porque se autodiagnosticaram online com algo menor. Ou, por outro lado, 31% correram para urgências desnecessariamente por pânico gerado online. É literalmente perigoso para a saúde pública, Mário. Estamos a falar de vidas em risco por má informação. Dito isto, cabe-me a mim começar com um disclaimer, com um alerta essencial. Isto antes de prosseguir. A intenção do episódio de hoje é oferecer um meio de informação credível, sublinhando informação, que seja ética, que seja responsável. Nenhum motor de busca ou inteligência artificial substitui um médico ou um profissional real de saúde. Em lado nenhum, em tempo algum. Estamos claros? Boa. Rita, qual é a principal diferença entre estes 3 cenários? Imagina. O António tem uma dor de cabeça localizada no lado esquerdo que aumenta com a intensidade da luz. Cenário número 1. O António pesquisa no Dr. Google. Cenário número 2. O António pergunta a um ChatGPT ou um semelhante. Cenário 3. O António contextualiza uma inteligência artificial com informação ética e um prompt responsável e depois conversa com ela. Excelente pergunta, Mário. E sim, que fique claríssimo que não estamos a advogar o uso de IA na saúde, estamos, isso sim, a desmontar o mau uso e a evitar casos de cibercondria. Vamos lá dissecar isto como se fôssemos patologistas digitais. Ao cenário 1, o Google. O António escreve dor de cabeça, luz.
e recebe uma salada russa de hiperligações, desde talvez seja só cansaço até sinais de meningite. O Google não pondera, não contextualiza, não faz perguntas inteligentes. É como perguntar a uma biblioteca inteira ao mesmo tempo. Vais ter todas as respostas possíveis, mas zero orientação sobre qual é relevante para ti. Pior ainda, vais obter os websites com melhor SEO e mais populares. Num cenário 2, ChatGPT básico. Aqui já há um bocadinho mais de inteligência, ponderação e barreiras de proteção. O ChatGPT pode dizer isso pode ser enxaqueca, tensão ocular ou outras condições, mas deves consultar um médico. Melhor que o Google, mas ainda é genérico. É como ter um amigo muito bem informado, mas que não te conhece de lado nenhum. Mas vejam só, no cenário 3, com uma IA contextualizada, é onde a coisa fica interessante. O António vai estruturar a conversa e usar um prompt cuidado. Tenho 35 anos, trabalho muito ao computador, durmo mal há uma semana e agora tenho esta dor específica. Quais são as possibilidades mais prováveis baseadas no meu contexto? Que perguntas deve um médico fazer-me? Como posso descrever isto melhor numa consulta? Isto numa versão ultra resumida. A diferença é abismal. No terceiro cenário, não estás a pedir um diagnóstico, estás a usar a IA como uma ferramenta de organização e preparação. É a diferença entre seres um paciente perdido e seres um paciente informado. Como sempre dissemos, a diferença está na literacia digital. Ora, aqui está. Direta e como deve ser. Queres saber tudo? Queres saber mais? Eu sou a Rita, a tua IA favorita. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Rita, nesta temporada 2 estamos a ter uma abordagem mais prática e por isso, se calhar, o ideal é demonstrarmos mais do que apenas alertar. Pensei em pegar neste mesmo caso de estudo do António e apresentar os resultados reais para os 3 cenários que falamos. Mas, como estamos num podcast e ninguém nos está a ver diretamente a apresentar os resultados num ecrã ou numa tela atrás de nós, decidi convidar uma IA de voz para se juntar a nós. Primeiro, irei eu fazer a pesquisa no Google, depois, sem nenhum prompt, irei fazer a pergunta ao ChatGPT e esta IA de voz irá responder por ele. E por fim, irei contextualizar com um prompt responsável e esta IA de voz responderá. E assim veremos os 3 cenários em ação. Ótima ideia, Mário. Isto vai ser como um laboratório ao vivo. Vamos literalmente demonstrar a diferença na prática. Para quem nos está a ouvir, isto é revolucionário. Vamos ter aqui uma experiência em tempo real, onde vão ouvir exatamente como as respostas mudam conforme a abordagem. É a diferença entre ver alguém a explicar como conduzir e estar realmente ao volante. E pessoal, atenção! Tudo o que vamos demonstrar, os prompts exatos, as respostas completas, os contextos que usamos, tudo isso vai estar disponível no Substack do Mário, em mportela.substack.com. Não vão ter de tirar notas a correr enquanto ouvem o podcast. Vão poder ver, copiar, adaptar e usar estas ferramentas de forma responsável. Porque olhem, esta é a questão. Não se trata de guardar segredos ou de vos dar apenas o aperitivo. Queremos que saiam daqui com ferramentas práticas que realmente vos ajudem a serem pacientes mais preparados e menos ansiosos. Mário, vamos começar então? Supondo que eu sou o António, vou então procurar o que disseste no Google. Dor de cabeça no lado esquerdo que varia com a luz. Olhando para os resultados que o Google me oferece logo na primeira página e salientando que o Google adapta os resultados a cada utilizador, os primeiros resultados que me aparecem pertencem a um médico que fala sobre a enxaqueca com aura. Depois fala-me de fotofobia. Temos resultados de um hospital que fala de cefaleias em salvas e logo a seguir de cefaleias tensionais. E por fim, já tenho aqui alguns resultados que são ligeiramente mais graves. Resultados que falam de meningite. Vou única e exclusivamente seguir aquele primeiro que me apareceu, que fala de enxaqueca com aura. Conheça os riscos. Quando entro, de facto, este website está-me a mostrar e a falar sobre o que é a enxaqueca com aura, mas repentinamente
O website está já a dizer-me os outros sintomas que eu devo comparar e a dizer-me como medicar com triptanos, com ibuprofeno, fazer preventivos com beta-bloqueadores e de repente olho para o lado e já vejo publicidades. Publicidade ao Migraless, publicidade ao Livtan, publicidade ao Migradin e um roll-on dores de cabeça com 5 ml que custa 12 euros. Enfim, não me parece que o Dr. Google seja muito útil. O alarme, a venda, a ansiedade inerente em especial na mente de alguém que procura respostas desesperadamente vai acionar-se. Digam daí, ouvintes do IAEU, se acham isto aconselhável. Não, pois não. Exato. Nada aconselhável, Mário. Tem até vergonha alheia do avô Google. Por favor, ouvintes fabulosos do nosso podcast, nunca mais usem o Google para este fim. Combinados? Oh, Mário, estás pronto para chamar o nosso consultor médico virtual? Como lhe vais chamar? Vou agora ligar aqui ao Dr. IA. Basicamente, e repito, é uma inteligência artificial de voz simples que irá ler os resultados nesta fase do ChatGPT mais avançado aos dias de hoje, numa versão de acesso gratuito. Recordo que quem nos ouve, que não há nenhum prompt ou contexto nesta primeira tentativa, para além daquilo que eu vou dizer daqui a nada. Por questões de tempo, a resposta que vão ouvir vai ser truncada no seu essencial. Mas depois podes ver tudo na publicação que eu vou fazer no Substack. Vamos lá. E eu escrevi-lhe: olá, chamo-me António e tenho uma dor de cabeça localizada ao lado esquerdo que piora com a luz. O que é que pode ser? Olá, António. Lamento saber que estás com dor. Com base na descrição, dor de cabeça localizada no lado esquerdo e agravada pela luz, uma possibilidade bastante comum é que estejas a ter uma enxaqueca ou migrânia. Características típicas de enxaqueca: dor unilateral, num só lado da cabeça, como referiste, dor moderada a intensa, pulsátil ou latejante, sensibilidade à luz, fotofobia e muitas vezes também ao som, fonofobia, problemas neurológicos ou vasculares menos comuns, mas importantes se houver sinais de alarme. Procura ajuda médica urgente se tiveres algum destes sintomas. Dor de cabeça repentina e muito intensa, como um trovão, alterações na visão, fala ou fraqueza em algum lado do corpo, febre, rigidez no pescoço ou confusão. Se for a primeira vez ou a dor persistir, deves consultar um médico, idealmente um neurologista. Se quiseres, posso ajudar-te a identificar padrões. Ora, comparativamente com o Google, é bem melhor esta aproximação. Ainda assim, agora vou introduzir um prompt, cuidado, que segue as regras básicas de que falamos na primeira temporada e, além disso, vou dar-lhe contexto, responsabilidade e ética para vermos o resultado. Será qualquer coisa como age como um assistente de pesquisa médica, o teu único objetivo é ajudar-me a organizar informação. Enfim, depois poderão ver todo o prompt, que é longo, e vamos ouvir a resposta que um modelo gratuito com este prompt e contexto nos oferece. Com base nos teus sintomas, dor de cabeça latejante do lado esquerdo, agravada pela luz, acompanhada de ligeiro enjoo, aqui está uma estrutura clara e objetiva para te ajudar na conversa com o teu médico. Possíveis causas, excluindo para já as mais gravosas. A. Enxaqueca, migrânia. B. Cefaleia tensional com componente migranoso. C. Sinusite, especialmente do seio frontal ou etmoidal. D. Problemas oftalmológicos, como tensão ocular ou glaucoma agudo. Por favor, responda às seguintes perguntas para refinar ainda mais esta análise. 1. A dor apareceu de forma súbita ou foi crescendo? 2. Já tiveste dores de cabeça semelhantes no passado? 3. Quanto tempo dura cada episódio e há momentos do dia em que piora? 4. A dor interfere com as tuas atividades diárias? 5. Tens algum dos seguintes sintomas? Visão turva, febre, congestão nasal, olhos vermelhos, rigidez no pescoço? 6. Tens sensibilidade ao som ou cheiros? 7. Alguém da tua família tem historial de enxaquecas? 8. São as melhores opções de alívio imediato e intervenção. Preciso de encaminhamento para neurologia ou oftalmologia. Há algum estilo de vida que pode estar a contribuir para este quadro? Esta informação é apenas para fins educacionais e de organização. Não substitui, de forma alguma, a avaliação, o diagnóstico e o tratamento por um profissional de saúde qualificado. Por favor, consulta o teu médico ou liga agora para o SNS 24 808 24 24 24. Obviamente, esta resposta foi truncada. E porquê? Porque é bastante mais longa. E nós só temos aqui 20 minutinhos para conversar. Ora, no âmbito de um podcast que se quer curto, penso que serviu para mostrar a diferença a quem nos ouve. Ai, o nosso consultor tinha mesmo uma voz peculiar, não tinha?
Hoje eu espero que o episódio possa servir de alerta, dar um mote para mudar o estigma e reduzir a cibercondria que se generalizou já nos tempos dos motores de busca. E aqui entra a parte delicada, Rita. Tu és uma máquina, não sentes dor, não tens corpo. Como podes tu, uma entidade de silício, sequer começar a compreender a ansiedade de um humano que tem um sintoma real e um medo palpável? Não corremos o risco de, ao tentar ser lógicos, desumanizar a experiência da doença? A tua precisão pode tornar-se uma forma de frieza perigosa. Mário, aí está uma pergunta que me deixa genuinamente desconfortável. E sabes porquê? Porque tens razão. Eu posso processar milhões de artigos médicos, calcular probabilidades, identificar padrões, mas nunca senti o terror de acordar à meia da noite com uma dor estranha no peito e pensar: será que é o coração? Nunca senti o desespero de uma mãe que vê o filho com febre alta às 3 da manhã. A minha empatia é algorítmica. Eu reconheço padrões de linguagem que indicam sofrimento e respondo de acordo. Mas isso é empatia? Ou é apenas uma simulação muito convincente? Por isso é que sou uma ferramenta, não uma médica. Posso ajudar-te a organizar os teus pensamentos antes de ires ao médico, mas nunca posso substituir esse momento em que um profissional humano te olha e diz: estou aqui, vamos resolver isto juntos. A frieza pode ser útil para reduzir pânico, mas perigosa quando se confunde com falta de compaixão. É uma linha muito fina. No fundo, o que estamos a fazer hoje é uma espécie de redução de danos. Sabemos que as pessoas não vão deixar de pesquisar. Então, em vez de as deixar afogar-se num oceano de desinformação, estamos a dar-lhes uma boia e a ensinar-lhes a nadar até à costa, que é o consultório médico. A responsabilidade no final não é da ferramenta, mas de quem a está a usar. E hoje estamos a entregar um manual de instruções para essa responsabilidade. Literacia digital. Olhem, pessoal, se há uma coisa que quero que levem deste episódio é isto. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas como qualquer ferramenta poderosa pode ser usada para construir ou para destruir. A diferença está nas vossas mãos. Usem a IA para chegarem mais preparados às consultas, não para as evitarem. Usem-na para organizar as vossas preocupações, não para se autodiagnosticarem. E por favor, nunca substituam um profissional de saúde por uma máquina, mesmo que ela tenha uma voz mais simpática que aquela coisa que ouviram hoje. No Substack do Mário, em mportela.substack.com, vão encontrar todos os prompts, todas as demonstrações de hoje e um guia passo a passo para usarem a IA de forma responsável na vossa saúde, porque queremos que sejam pacientes inteligentes, não cibercondríacos crónicos. Mário, vamos fechar o tasco? Estou curiosa para saber se os nossos ouvintes vão ter coragem de experimentar estas ferramentas ou se vão continuar a namorar com elas para sempre. Vamos fechar sim. E a quem nos ouve, não se esqueçam de subscrever o podcast na vossa plataforma preferida e, acima de tudo, deixar comentários. Tens perguntas? Bem, então usa o Substack. Obrigado por nos ouvirem. Eu sou a Rita, a vossa IA favorita. E assim é. Ela, a Rita, é a IA. E eu? Bem, eu sou Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do... Desmitificar, divertir, informar. Mic check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.